Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três assuntos importantes do Vasco. Primeiro deles, demissão. Até que enfim demitiram técnico Ricardo Sapinto, não é mais comandante do Vasco. Foi comunicado nessa madrugada de sua saída. Outra situação em relação a pagamento de salário. Parece-me que a próxima diretoria conseguiu, de alguma forma, no arranjo, vai pagar uma folha onde o Vasco deve muito mais. E aí, nesse arranjo, vão livrar uma folha atrasada. Vamos falar também sobre as declarações de Levenciano ao canal do Alexandre Laureano no YouTube ontem à noite. Declarações fortíssimas, inclusive falando sobre a possibilidade real do Vasco sair do Profut. Algo que pode ser prejudicial para a vida financeira do Vasco para os próximos anos, tá bom? Então logo depois da vinheta você vai acompanhar mais detalhes dessas três informações. Antes de tudo, corre aí, ó, deixa o like, se puder, se ainda não for inscrito, se inscreva, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo e também compartilha, leve esse vídeo para mais vascaínos entenderem o que está acontecendo no Vasco, beleza? Então depois da vinheta a gente traz mais detalhes. E abrimos o vídeo falando sobre a demissão do Ricardo Sapinto. Demorou, mas aconteceu. Demissão que foi comunicada ao elenco 1h da manhã, informação dada pelo Globo Esporte. E, de fato, decidiram pela saída do Ricardo Sapinto, né? O treino que estaria marcado para agora pela manhã só vai acontecer na parte da tarde por conta dessa mudança de cenário, né? Já que o Ricardo Sapinto não é mais técnico do Vasco. Demorou essa decisão, acho que é uma decisão deveria ser tomada lá atrás. São 11 jogos pelo Brasileirão, apenas 2 vitórias contra o Sport e contra Santos. Apresentações ridículas, algumas aí vergonhosas, como foi diante do Ceará, como foi diante do Grêmio, né? Outras constrangedoras, né? Diante de jogos em que a gente imaginava que poderia conquistar mais pontos e acabamos empatando, acabamos perdendo alguns jogos que a gente achava que poderia ganhar, como foi, por exemplo, na Copa Sul-Americana contra o fraquíssimo Defensa e Justiça, onde deu diversas oportunidades para o Vasco sair de campo classificado. E realmente outra questão que incomoda é a falta, era, né, que agora não é mais, porque não é mais técnico, mas era a falta de comando no vestiário. Tentou de forma desesperada ganhar o elenco com algumas ações, como por exemplo um amigo oculto, uma confraternização, enfim, forma desesperada de tentar controlar ali o elenco, o vestiário, para que se mudassem algumas coisas em relação ao resultado dentro de campo. Fraquíssimo. A possibilidade agora é de que Zé Ricardo seja o novo treinador do Vasco. Acho outro treinador também muito mediano. Teve uma boa passagem pelo Vasco, com aproveitamento melhor do que o do Sapinto, mais de 45%, 46% de aproveitamento quando esteve à frente do Vasco, mais de 50 jogos disputados, né? Muito mais vitórias do que derrotas, mas também foi um técnico que em um determinado momento ali onde ele pediu demissão já vinha realmente deixando de ser o comandante dentro do vestiário. Não sei se será um técnico capaz de mudar alguma coisa nessa reta final do campeonato, mas o que vale agora também é que uma mudança foi feita e pode ser que isso resulte dentro de campo. Acho que a melhor opção seria o Vanderlei Luxemburgo, por tudo que fez em 2019, mas precisamos saber, né, como anda o quadro clínico do Vanderlei, que se recuperou recentemente da Covid. Então precisamos entender se o Vanderlei conseguiria ser esse treinador novamente. Só que o cenário, né, é o mesmo que fez com que Vanderlei Luxemburgo não ficasse ano passado. Indefinições, salários atrasados, falta de perspectiva de pagamento. E por falar em salários, o Jorge Salgado ontem noticiou que vai dar um jeito de pagar uma folha de salários para esse elenco do Vasco. O Vasco, que está com 2 meses de salário atrasado, outubro e novembro, tem aí 13º, muito provavelmente deve ter férias também a pagar.
e apenas uma folha, um arranjo, mais uma vez um arranjo, para que se paguem os salários do elenco. E isso causa internamente uma perspectiva de que realmente os próximos salários sejam outras complicações, e passa uma mensagem aqui para fora de que realmente não se tem plano nenhum para resolver de vez os salários e também projetar o ano que vem com salários em dia, né? Então, quando se recorre ao Salgado, quando se recorre ao Peralta, quando se recorre ao José Luiz Moreira pegando dinheiro emprestado, a sensação é de que não se tem solução nenhuma interna pensada, que a coisa está sendo feita no arranjo e que de fato isso não traz perspectiva nem para o torcedor e nem para quem está trabalhando no clube. Por falar em quem está trabalhando no clube, também estão com salário atrasados funcionários, né? Foi noticiado pelo Pedrosa que seria apenas o mês de novembro, mas a minha leitura é de que realmente não se tem o pagamento de outubro nem novembro, e muito menos 13º também, né? Então, arranjos e mais arranjos, planos de negócio e soluções a curto, médio e longo prazo, a gente não tem visto, né? Então, isso inclusive foi dito numa live ontem pelo Leven, denúncias claríssimas e também contundentes feitas pelo Leven ontem no canal do Alexandre Laureano, onde ele denunciou que situações como essa, onde o Vasco teve recentemente uma confissão de dívida assinada em nome do Jorge Salgado, devendo o Jorge Salgado por conta de empréstimos anteriores, e o Jorge Salgado fazendo uma nova composição disso, uma nova investida em relação a novos valores, pode acarretar numa retirada do Vasco em relação ao Profut. Profut, que é um programa de modernização e também de responsabilidade, onde o Vasco se compromete a pagar tributos, né, que estavam atrasados, onde os clubes, não é só o Vasco, mas os clubes se comprometem a pagar as dívidas com a União, tributos a longo prazo, né, que fazem com que o clube evite penhoras, né, evite aí cobranças a curto prazo desses tipos de dívidas, né? E o Vasco saindo do Profut, isso quer dizer que pode realmente ser um complicador para os próximos anos do Vasco. O Cruzeiro, inclusive, recentemente foi retirado do Profut e vai ter muita dificuldade de pagar as dívidas aí com a União, né? O Vasco, para você ter uma ideia, deve para mais de 89 milhões para a Fazenda Nacional. Disto, 47 milhões são em dívidas tributárias, né? Cerca de 19 milhões para a Previdência e 22 milhões para o Fundo de Garantia, para o FGTS. Então, para você ver como o Profut, o ato trabalhista, o Vasco não pode, de qualquer forma, deixar de participar desses benefícios. O Leven fez graves denúncias, a gente vai colocar um vídeo aqui onde o Leven fez essas denúncias no canal lá do Alexandre Laureano, falando sobre o risco que é o clube ficar dando jeitinho, tratando as coisas com arranjo, sem planejamento, que pode acarretar na saída do Profut. Falou também sobre essa situação do Vasco estar recebendo dinheiro sem ter a origem declarada, sem estar na contabilidade, o que passa a imagem realmente de lavagem de dinheiro, segundo palavras do próprio Leven, né, onde o Vasco passaria a ser uma máquina de lavar. Isso foram palavras do Leven esse ano. E também falou sobre diversos outros assuntos. Quero parabenizar a todos do canal lá do Alexandre Laureano, que estava na bancada com outros colegas, né, como o Luiz, o Quitete, o Márcio Russo, e o Leven falou muito, né? Então fique aí com as observações feitas pelo Leven esse ano ontem na live do canal do Alexandre Laureano. Valeu? Fica com Deus. Então acompanha aí, não sai daí. O Salgado poderia estar complementando algum salário atrasado. Se fizer isso, mostra mais uma vez que a gente continua com um clube amador, um clube familiar, um clube feudal, onde as pessoas próximas do poder vêm com seus tostões para tentar resolver um pedaço do problema muito pequeno, não resolvendo o problema do Vasco e causando um risco enorme do Vasco perder o Profut e aí sim perder totalmente o controle do planejamento financeiro. Que o artigo 25, inciso 4 da Lei 13.155 de 2015, que é a lei do Profut, proíbe que pessoas que tenham
feito contratos com o Vasco até um ano antes de qualquer doação, empréstimo ou qualquer outra forma de pagamento ou repasse, possam fazê-lo sob risco do Vasco perder o Profut. Então mostra que a gente está diante de um amadorismo absurdo, de uma falta de planejamento absurdo, e que se caracterizar esse tipo de aporte, de repasse de alguém que menos de um ano fez contrato com o Vasco, como a gente ficou sabendo aí através da denúncia do Carlos Monteiro, que foi feito um acordo de pagamento, de confissão de dívida, aí até de uma parte de dívida prescrita com o clube, que foi feito pelo Salgado com o Vasco. Isso aí pode simplesmente tirar o Vasco do Profut. Qualquer um pode denunciar de que alguém que tem um contrato com o Vasco há menos de um ano está repassando recursos para o clube. E o desconhecimento dessas pessoas que querem assumir o clube a qualquer custo e a qualquer preço pode somente piorar a situação do clube a médio prazo. No passado, quando isso era possível, o formato do futebol hoje torna isso hoje completamente fora de esquadro. Não dá mais para a gente ter um clube onde de vez em quando vem o Zé Luiz e bota um dinheirinho, vem o Salgado, bota um dinheirinho, vem o Peralta, bota um dinheirinho, vem o Licínio, bota um dinheirinho, que é assim que o Vasco vive. E eles não querem que seja diferente. Esse que é o grande problema. A gente fala muito das intervenções externas, mas essas intervenções externas só existem porque existe esse tipo de necessidade dessas pessoas continuarem se sentindo importantes por esse tipo de auxílio que elas dão, que resolve a pontinha da pontinha do iceberg, mas nunca vai resolver o problema do Vasco. O Vasco vive assim há décadas. Só que o futebol evoluiu de uma maneira que os nossos concorrentes dispararam em termos de gestão profissional, em termos de organização, em termos de valorização da própria marca, em termos de criação de valor percebido para cliente organizacional. Então, nós mudamos, né? Nós temos que mudar porque o negócio do futebol mudou. Não dá para o Vasco continuar vivendo de esmola, de Salgado, de Peralta, de Zé Luiz, de Licínio. Não dá, entendeu? Isso aí já foi, gente. Não dá mais. Se o Vasco continuar vivendo dessa maneira, nós não vemos como que nós vamos realmente conseguir ser competitivo novamente. E o que mais faz com que o Vasco continue dessa forma são duas coisas. Infelizmente, o Vasco servir como lugar de lavagem de dinheiro, porque se você procurar pesquisar a origem desses recursos, dificilmente a origem desses recursos vai estar declarada. Então, o Vasco virou, há muitos anos, uma máquina de lavar roupa, que esses caras fizeram do Vasco uma máquina de lavar roupa, e virou um lugar onde os espelhos são colocados para ver quem é que tem mais vaidade.